Senhor Deus, bom dia no Brasil, boa tarde aqui na África. Que tu possa, Senhor, vir dia de hoje, nos mostrar o impossível, aquilo que está escondido na tua palavra, o enigma, o mistério que está escondido nesse estudo. Que não seja a apóstola Maria para revelar, mas sim teu Santo Espírito, e cada um, Senhor, possa buscar em ti a verdade, a vida e a comunhão, e aprender, Senhor, o caminho que deve seguir, que devemos seguir para poder herdar a vida eterna. Vem, Senhor, nos libertar dos enigmas, vem nos libertar, Senhor, do mal, das histórias mal contadas, e que tu possas, Senhor, em nome de Jesus, tomar posse, tomar o primeiro lugar, toma a vida da apóstola Maria, esvazia ela e encha ela com tua sabedoria, tua palavra e o teu ensinamento. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, os que estão ouvindo, abre os ouvidos de cada um, Senhor, o entendimento, para que eles possam, Senhor, todos possamos compreender-te e dar, Senhor, a ti glórias ao final, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos compartilhar a tela. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? O Edinaldo está vendo, o restante está vendo? Amém? Sim. Sim. Então tá bom. Então vamos continuar. Amém? Olha, gente, nós começamos esse trabalho já, essa é a 13ª semana já, e nós estamos abordando, assim, os juízos de Deus concernente após a queda do homem. Porque Deus, após a queda do homem, ele tentou o tempo todo a reconciliar o homem com ele. O que eu noto nesse processo todo, que Deus foi fazendo concessões também. Ele tem os princípios dele, ele não abre mão daquilo que ele é, mas a forma de tratamento dele com o homem foi mudando também. Ele foi dando leis, foi dando princípios, foi dando mandamentos, foi dando, à medida que o homem não podia cumprir, ele lançou na palavra dele uma forma de juízo, e é isso que nós chamamos maldição. São as consequências da nossa incapacidade de cumprir a palavra de Deus, de cumprir os mandamentos de Deus, de obedecer, de ter zelo, de ter cuidado, observância. Nós, com a ausência desses pré-requisitos em nós, que eu chamaria até mesmo de raiz em si mesmo, que é aquilo que Jesus disse sobre a semente que cai na boa terra, que cai no espinho, que cai... Tem um tipo de semente que diz, eles quando recebem a palavra, recebem com alegria,
mas não tem raiz em si mesmo. Então, essa questão da raiz em nós mesmos, com o passar do tempo, nós fomos perdendo essa identidade com Deus. E à medida que nós perdemos essa identidade de Deus em nossas vidas, Deus foi se tornando assim, não é favorável ao nosso rei, ao nosso erro, mas ele foi mudando de estratégia para tratar conosco. E hoje nós vamos ver porque Deus, depois que nós terminamos a história de Jacó, o povo foi para o Egito, viveu no Egito 400 anos, Deus chamou Moisés, a história bíblica conta, tem muitos pormenores ali, tem muita coisa, como, por exemplo, a destruição de Faraó, tem a destruição de muita coisa, o povo caminhando no Egito teve muitas falhas, mas esses assuntos são assuntos em que a igreja fala muito. São assuntos que a gente é normal a gente ouvir citados em pregações, em estudos bíblicos, a queda de Acã, a destruição dos povos por Israel, Balaão, as consequências de Balaão, e essas coisas todas a gente está na história bíblica, mas a gente ouve citar, é normal a gente ouvir citar nos púlpitos da igreja. Mas o que Deus me levou a meditar hoje foi um assunto que eu acho que nesses quase mais de 50 anos de evangelho que eu nunca vi ninguém pregando sobre isso. Nunca ouvi uma pregação, nunca ouvi um estudo bíblico, e é um assunto muito sério o que aconteceu, porque nós vimos a história primeiramente de Adão, quando ele caiu, quanto foi sério. Nós vimos também a reconstrução depois do dilúvio, a questão do Noé, o quanto foi sério. Nós vimos também depois ao chamado de Abraão, a história de Jacó, quanto foi séria as atitudes dele, que nós estamos vivendo isso até o dia de hoje. E agora nós vamos ver Israel, depois que passou o processo dele todinho de conquista da terra. É um assunto, irmãos, que se nós fôssemos assim tratar bem, com todas as nuances, eu acabei de falar com o apóstolo João, que nós íamos levar umas 5 horas, mas nós vamos simplesmente dar conteúdo para que nós possamos refletir sobre o que a Bíblia diz. Maldições hereditárias à luz da Bíblia, as consequências da obediência a Deus com falta de zelo. O da faltou aqui, irmãos. Da obediência a Deus com falta de zelo. Será que nós, a igreja, não vivemos hoje essas mesmas consequências? É claro que vivemos. Nós vemos ministérios que foram no passado tremendo, igrejas, monumentos. Nós vemos na internet, nos dias de hoje, templos que estão fechados na Europa, no Reino Unido. Nós vemos a igreja fechando templos e mais templos no Brasil. Nós vemos coisas assim, que aquilo que era a igreja primitiva, por exemplo, aonde Jesus escreveu as cartas de Tiatira, escreveu a carta de Pérgamo, lá no Novo Testamento, lá em Apocalipse, nós vemos essas igrejas fechadas. Hoje se tem mesquitas, não estão mais abertas. Então, existem muitas frases feitas que nós falamos que, na verdade, a história não atesta, não comprova. E a Bíblia também falta comprovação, porque nós temos o hábito de dizer porta que ninguém abre e fecha, que Deus abre e ninguém fecha. Vou repetir,
Porta que Deus abre, ninguém fecha, e que Deus fecha, ninguém abre. Nós usamos, é bíblico, está certo, mas nós usamos esse dizer para tudo que nos é favorável ou contra nós. Então, o que é contra nós, nós queremos fechar, e nos é favorável, nós queremos que Deus é que tenha aberto, ou que permaneça aberto eternamente. Nós precisamos tomar mais cautelas com as nossas expressões, que se tornam falácias, digamos assim, por não se cumprir, por não ser verdadeiramente a vontade de Deus, por não ser verdadeiramente Deus quem abriu a porta, ou Deus quem fechou a porta. E nós vamos ver aqui nesse texto essas consequências do que aconteceu depois da terra prometida. Ora, Israel era o povo que Deus tinha chamado para continuar o projeto dele da bênção do Messias, para abençoar todas as nações da terra. Então, Israel, ele era um povo que Deus deu leis e normas, ditou princípios, ditou tudo para que Israel levantou homens verdadeiramente líderes, liderados pelo Espírito de Deus, para levar esse povo a conquistar aquela terra. Depois que Israel caminhou na terra, lá em Êxodo, depois de Êxodos, Levítico, Deuteronômio, Números, aí então Josué, aí então chega em Juízes. Nós já vimos muita gente pregando sobre Juízes, mas os 2 primeiros capítulos de Juízes eu nunca vi. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque é o resumo de tudo que Deus fez com Israel, e tudo que Israel fez para Deus até aquele momento. Então, nos 2 primeiros capítulos de Juízes, nós vemos um resumo do poder de Deus e a ação do homem nesse poder de Deus. O que o homem fez como resultado dessa manifestação gloriosa da presença de Deus no meio deles? E isso, irmãos, é o que acontece hoje na igreja. Nós vamos pensar isso, essa manifestação gloriosa de Deus, e vamos meditar o que nós estamos fazendo e como estamos fazendo. Mas vamos lá ao nosso estudo. E estava o Senhor com Judá, isso é lá em Juízes 1, 19 a 21. E despovoou as montanhas, porém não expulsou aos moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Judá era o responsável para ir na frente de Israel. Ele era o responsável para levar a bandeira de guerra que ele levava era a bandeira do leão da tribo de Israel, era um leão. E por isso a Bíblia chama Jesus de o leão da tribo de Israel, nos originais, na tribo de Judá. Obrigada. Então, nós precisamos entender aqui que a primeira tribo em Juízes que deu o resumo foi Judá. Judá teve medo e não obedeceu totalmente ao Senhor. Então, Judá teve medo de quê? Dos carros de ferro do povo daquela região. Ele não expulsou os moradores porque eles tinham carro de ferro. Olha, gente, Deus já tinha destruído o Faraó, já tinha o povo andado já tinha destruído Jericó, todas aquelas regiões, e Judá teve medo diante de carros de ferro. Para vocês verem que aquela questão, antes dessa questão aqui, tem uma questão
que o povo da terra enganou a Josué e fez aliança com eles, dizendo que vinha de longe. Então, a gente vê que eles já não estavam mais assim buscando o Senhor como eles estavam buscando no início da jornada deles. Quer dizer, eles começaram muito bem, tiveram alguns percalços no meio, mas terminaram aqui sem apresentar observância total do que Deus tinha mandado eles fazer. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o disseram, e dali expulsou os 3 filhos de Anak. Esses 3 filhos de Anak eram gigantes. E Calebe destruiu a todos, expulsou os gigantes da terra. E esses filhos de Anak, a Bíblia deixa vestígio que eles foram para faixa de Gaza, foram morar com os filisteus. E, no final, quando Davi derrota um Golias, a Bíblia diz assim, que era descendentes desses gigantes aqui. Então, nós vemos aqui Calebe expulsando o gigante. Calebe já estava com mais de 80 anos e estava expulsando o gigante. Aí depois a Bíblia continua e diz assim: porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Os jebuseus não foram expulsos e ficaram habitando com Benjamim. Não consta na Bíblia o que houve, se houve um acordo de boa habitação. A Bíblia não deixa se eles ficaram pagando tributo, o que aconteceu com eles. Mas o fato em si é que Benjamim não expulsou os jebuseus. Eles ficaram... Sabe quem expulsou os jebuseus? Foi Davi. Imagina só quanto tempo eles habitaram junto com os jebuseus. Eles estavam juntos e misturados já. Já estava difícil separar os jebuseus dos benjamitas. Mas eles ficaram habitando com esse povo. Aí a gente vê aquele incidente que aconteceu depois, um acidente com os benjamitas, que eles pegaram e mataram a concubina daquele levita. E houve uma guerra contra eles, por quê? Porque eles estavam habitando no meio dos jebuseus. Eles estavam vivendo com eles. Eles aderiram aos costumes daquele povo. Em Juízes 1, 27 a 36, está escrito assim: Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem mesmo dos lugares de sua jurisdição, nem a Taanac com os lugares de sua jurisdição, nem os moradores de Dor com os lugares de sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão com os lugares de sua jurisdição, nem os moradores de Megido com os lugares de sua jurisdição. E resolveram os cananeus habitar na mesma terra. Isso aqui, o nome esses nomes que são citados aqui são os nomes de cidades. Então, cada cidade dessa tinha sua jurisdição. É aquilo que a gente chama município, território da cidade. Então, limites da cidade. Então, os cananeus resolveram habitar juntos com as tribos com a tribo de Manassés. E o que acontece aqui? Acontece que o Manassés, a tribo de Manassés, já estava assim tão enfraquecida, já estava tão adaptada
pegada que não foi ela que decidiu habitar junto com os jebuseus, com esse povo, os cananeus. Foram os cananeus que decidiram habitar junto com os Manassés. Então, a gente vê aí um enfraquecimento, um envolvimento já de Manassés com os cananeus. E caminhando um pouco, e sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expulsou de tudo. Eles disseram assim, eu estava preparando isso aqui, estava imaginando, e pensando e refletindo, nós podemos bem comparar isso aqui com aquele jeitinho de Labão, o jeitinho da Rebeca e de Jacó de resolver os problemas deles. Então, o que é que eles fizeram? Eles, não, nós pegamos, nós, de todo jeito, nós vamos ter um lucro. Eu posso dar comida para você, mas você tem que me dar algo em troca. Então, eu posso te deixar habitando na terra, mas a negociação é a seguinte: você me paga tributos. Mas Deus tinha mandado, não foi isso que Deus mandou. Então, eles preferiram o lucro do trabalho dos cananeus que obedecer completamente o Senhor. Será que hoje isso não está acontecendo nos nossos ministérios? Eu posso dar um pitaco? Pode. Isso que está acontecendo nos nossos ministérios hoje é bem claro e notório, porque tem muita gente, muitos pastores, muitos líderes, líderes que estão aceitando as más pessoas dentro das igrejas, dentro do ministério, porque tem um bom dízimo, dá um bom lucro para o pastor, para o líder, então eles deixam. Chamado obra de Deus. Obra de Deus, chamado obra de Deus. Então, por isso que a igreja, né, no mundo todo está virado do lado avesso. Porque por causa que o cara dá um bom dízimo, os interesses pessoais, uma oferta de vez em sempre, e aí a igreja fica aberta, paga aluguel, paga tudo, e deixa que essas pessoas, se nós analisarmos bem, as pessoas que dão bom dízimo, bom salário, são pessoas que... A maioria, né? Todos. A maioria adora mamão, não é Deus. Continuando o texto, tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Antes, os cananeus ficaram habitando com eles em Gezer. Olha aí um outro acordo, o politicamente correto, um outro acordo diplomático. Vamos fazer uma coisa, você pode habitar conosco, mas vocês não nos ataquem, nós não os atacaremos. A gente continua fazendo a política de boa vizinhança. Isso é a minha maneira de interpretar. Não estou falando que aconteceu dessa maneira. Eu estou colocando um vocabulário atual dentro da situação revelada na Bíblia. Somente isso. E os cananeus habitaram com Efraim. Efraim também não expulsou, não obedeceu à ordem do Senhor. Tampouco Zebulon expulsou Zebulon os moradores de Quitrom, nem os moradores de Naló. Porém, os cananeus ficaram habitando com ele e foram tributários. Um outro acordo monetário que houve aqui. A gente não pode chamar acordo monetário porque naquela época era guerra. Então, mas cada um foi cuidar dos seus negócios e você me paga os impostos. Você está subjugado, se não me pagar impostos, eu vou te destruir. Ora, mas não era para fazer negócios. Era para destruir. Essa foi a ordem de Deus. Olha, não é para deixar Zedabel viva dentro da igreja
falsas profecias, é para afrontá-la e tirá-la da igreja. A pastora Glória agora vai rir, a pessoa que nos evangelizou para Jesus, ela começou esse ministério com a gente, e o pastor Severino Tibúrcio, e tinha uma menina que aceitou Jesus junto com a gente, que era uma benção, a menina. Depois, a mãe dela, eles decidiram aceitar e adotar a teologia do batismo em nome de Jesus. E essa menina, tudo que a gente estava ensinando na igreja, pregando, ela pedia palavra e ela colocava esse batismo e debatia, causava confusão. Aí um dia o pastor estava lecionando e ela começou um debate, eu não estava presente, eu só ouvi falar. Eu estava estudando, foi durante a semana, eu não estava presente, eu ouvi falar. E o pastor pegou e falou, não tem dois homens fortes aqui para um pegar no braço do direito dessa mulher e o outro no esquerdo e tirá-la de dentro da igreja, porque ela está infectando a igreja. Aí, então, levantou-se duas pessoas e tirou-a de dentro da igreja. Muitas vezes foi uma atitude que a gente acha assim que foi errada, mas ela estava assim, afrontando a autoridade do pastor. Então, aqui o que Israel não fez foi isso. Os efraimitas também não fizeram, tampouco Zebulon também fez. Eles preferiram suportar essa afronta, viver com eles, do que dizer, não, nós estamos por cima porque eles estão pagando tributos. E isso para eles foi o suficiente. Tampouco a Séria expulsou os moradores de Jacó, nem os moradores de Sidom, como nem de Alebe, nem de Aquisibe, nem de Helba, nem de Afeque, nem de Reobe. Porém, os asseritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Asser não zelou em cumprir a palavra do Senhor. Tampouco Naftali expulsou os moradores de Bet-Sem, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e Bet-Anate. Outro que preferiu os serviços dos cananeus, preferiu receber os tributos do que obedecer ao Senhor. E os amorreus impeliram os filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Os amorreus foram mais fortes do que a tribo de Dan, irmãos. Eles expulsaram, quando Dan avançava para conseguir conquistar a terra, eles foram mais fortes, eles combatiam. Mas o texto, nesse resumo, não fala que a tribo de Dan buscou o Senhor para resolver o problema. A questão toda é essa: Israel não buscou o Senhor para resolver o problema. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Heres, em Aijalon e em Salbim, porém prevaleceu a mão da casa de Jacó e ficaram tributários. Jacó, eles continuaram habitando, mas os descendentes de José fizeram deles tributários. A tribo de José recebeu tributos dos inimigos de Deus. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrobim, desde a penha e dali para cima. Os amorreus continuaram como donos da proporção da terra. Eles tomaram posse da terra,
mas eles não conquistaram a terra. E isso aconteceu por quê? Porque eles não obedeceram ao Senhor. Deus visita o acampamento após a guerra de conquista da terra, o dia de prestar contas. Irmãos, não se iluda. Se Deus te deu uma missão, um dia Ele vai pedir contas dessa missão. Um dia Ele vai pedir contas. Ele vai te ajudar, Ele vai enviar os exércitos, Ele vai se levantar, Ele vai fazer tudo. Eu vivo como missionária na África já há alguns anos. E quantas vezes, irmãos, o Senhor já me mostrou Ele pedindo contas do meu trabalho, daquilo que eu fiz. Deus envia o anjo para receber. Isso aqui é o anjo do Senhor. E quando a Bíblia fala do anjo do Senhor no Velho Testamento, é de comum acordo dos teólogos, dos estudiosos, de todos, que esse anjo do Senhor era o próprio Jesus, para receber o resultado do trabalho dos israelitas e abençoar o povo. Imagina só, Deus te deu uma missão de cuidar, de ser o sacerdote da sua casa. E na hora de prestar contas, aonde nós estamos, você é o sacerdote, você é a pessoa que eu chamei. Os princípios são esses, a lei é essa, os mandamentos são esses, a palavra é essa, mas eu sou contigo. Aí ele vai falar, não se esqueça que a porta que eu abro para ti, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém vai abrir. Então, avança, ser forte e corajoso, e avança, porque eu sou contigo. Foi isso que Deus disse para Josué, e Josué transmitiu a Israel. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, olha só o resumo da história que o anjo fez. Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado e disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Olha, Deus empenhando a palavra dele diante de um povo, para um povo que não é zeloso, que não o ama de todo o coração. E ele diz, não invalidarei essa promessa. E quanto a vós, não fareis acordos com os moradores desta terra. Isso aqui era a condição de Deus para ele não invalidar a promessa dele. Antes derrubareis os seus altares. Eles derrubaram todos? Não. Era a condição de Deus, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? O povo não obedeceu o que Deus tinha dado para eles duas coisas para eles fazerem. Era destruir, não fareis acordos com os moradores desta terra, a primeira coisa. E a segunda coisa é derrubar os seus altares. Duas coisas que Israel tinha que fazer. Assim também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nas vossas ilhardas, nas vossas costas, na vossa retaguarda, na vossa vida, por onde quer que vocês andares, e os seus deuses vos serão por laço. Irmãos, é muito sério não fazer com zelo o que Deus mandou fazer. Veio o juízo de Deus pela falta de zelo de Israel ao tomar posse da sua promessa. Deus tinha prometido e cumpriu
tudo e só pediu 2 coisas a Israel. Essa semana, mais o apóstolo João, nós estávamos, esse mês, orando, inclusive, para ir para o Brasil, e Deus, ele falou conosco uma palavra assim que me tocou muito. Continuem humildes. Humildes. Foi só isso que Deus nos pediu. Continuem humildes. Quantas vezes Deus nos fala na palavra, humilhai-vos e não pequeis, está escrito. Tira o orgulho, tira a trave do seu olho. Veja, ore, me busque pelas madrugadas, me busque com o coração inteiro. Mas nós faltamos esse zelo. Já aconteceu comigo, irmãos. Eu estou falando isso. Quantas vezes Deus diz, levanta e ora, já disse, e eu continuo deitada. Eu não levanto. Vejo que todas as promessas que envolvem nossas vidas como igreja de Jesus Cristo estão estabelecidas em princípios dados por Deus. O mais fundamental é o nosso zelo na execução da nossa missão. Se não tivermos zelo na execução da nossa missão, com certeza vamos ter um juízo negativo. Vamos ter consequências nas nossas vidas. E essas consequências servirão de herança para os nossos filhos. Porque Israel, nós vamos ver Israel depois disso, até o próprio Jesus, ele sofreu com todas essas ideias implantadas por Jacó. Jesus teve que pagar impostos. Jesus, ele sofreu. Deus deu toda a riqueza a Israel, mas quando Jesus chegou, ele não tinha nem sequer um jumento para ele andar, para entrar em Jerusalém. Nem cama para nascer. E nem cama para nascer ele teve. Por quê? Porque Israel, nas suas negociações, contaminou o que era de Deus. Vamos prestar atenção, porque isso é maldição na nossa casa. É abrir concessões para estranhos, para aquele que Deus diz, não abra a tua porta para isso, isso e isso. Deus diz na palavra dele, eu abomino o homossexualismo. Quantos crentes hoje, os filhos são homossexuais, as filhas, e os pais os acolhem dentro de casa, porque o filho é mais importante do que a palavra de Deus, do que a salvação da casa. Nós vemos hoje quantos, Deus é contra o roubo, é contra a mentira, mas o pai prefere um filho, os pais preferem um filho mentiroso dentro de casa do que fazer obedecer a palavra de Deus. Ele apoia o filho. Eu não estou dizendo para poder jogar o filho na sarjeta. Eu estou dizendo que ele ouve, faz confiança mais no filho mentiroso, no filho que não está na palavra de Deus. Por quê? Porque tem um bom salário, tem o politicamente correto, ele tem isso, e os pais, que é o sacerdote da sua casa, não zelou no crescimento da criança e não zela agora para que o ministério dele não seja contaminado. Irmãos, e sucedeu o quê? Falando o anjo do Senhor estas palavras, e todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. O povo chorou, e podem ter se arrependido, mas não tinha mais forças para reparar o dano causado. Por quê? Porque Deus tinha fechado a história. Quando Deus fecha uma história, um ciclo na história,
não adianta a gente se debater. Tem que esperar ele abrir um outro ciclo. Aí nós já envelhecemos e já partimos. Então, nós precisamos fazer bem feito e com zelo é agora. Toda a falta de sucesso de Israel no seu relacionamento com Deus está na forma de conduzir o processo da bênção. Eles conduziram mal o processo da posse da bênção e estão vivendo a consequência disso até hoje. Por quê? Porque eles ainda não reconhecem Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Irmãos, e aqui nós terminamos o nosso estudo. E de hoje, as nossas ponderações de hoje nesse fato bíblico. Vamos cuidar dos nossos ministérios, vamos cuidar da nossa missão que Deus nos confiou, para fazermos de todo o nosso coração, de todo o nosso zelo, de todo o nosso ser e de todo o nosso amor, para que no momento de entregarmos a Deus, não sejamos reprovados e as consequências virem para os nossos descendentes. Que Deus abençoe a todos. Podem abrir os microfones e falarem. Amém. Amém. Glória a Deus. Ontem a gente... Aleluia. Ontem eu e Marta, cadê Marta? Lembra, Marta? A nossa conversa de ontem sobre abrir as portas da casa, permitir que pessoas entrem nas nossas casas, precisamos tomar muito cuidado realmente com isso. É um fato cotidiano, né? Um fato que nós vivemos hoje, não foi só naquele tempo hoje. Algumas vezes as pessoas entram sem serem as que Deus gostaria e as consequências são muito grandes mesmo. Quantos filhos de cristãos hoje nós temos que foram violentados? Homens, crianças de todos os sexos, que se tornaram pessoas, digamos assim, que não deram alegria para os pais, porque os pais apoiaram um pedófilo dentro de casa. São pastores, mas é esse mesmo princípio de Israel. É melhor eu fazer um acordo com ele, apoiar o irmão, do que proteger o meu filho. São inúmeros, né? Inúmeros casos. O dano é irreparável, o dano. A questão é essa. E eu vejo também que essa questão de abrir as portas, assim, a pessoa, né, que está sendo direcionada por Deus, ela tem que colocar ele à frente, né? Pedir mesmo a visão. Senhor, é desse jeito, eu devo ir, devo fazer, né? Orar primeiro para depois tomar essas atitudes. Porque senão o mal entra realmente dentro da nossa casa, adentra as portas, e aí as consequências são grandes mesmo, né? É o que foi dito aí na palavra. Tem que pedir muito discernimento para Deus também, né? E a gente tem que... Não é assim, chegar de supetão e já abrir, não. Vamos parar, vamos pensar. Outro dia, Deus colocou no meu coração uma coisa muito interessante, que diz que a gente tem que pedir sabedoria a Deus, porque paciência traz muita tribulação. Só que o Senhor ministrou no meu coração que a gente tem que pedir paciência no executar, para que a gente venha executar com zelo, porque senão pode ter tropeços. E esses tropeços, realmente, eles custam muito para a gente,
né? Por exemplo, assim, ele me deu um exemplo doméstico mesmo. Por exemplo, uma mulher pede sabedoria para Deus, para lidar com o esposo, às vezes aí Deus vem, entra com a providência na casa, né? Entrega até mesmo o alimento, tudo, mas aí a mulher vai e não tem paciência para poder nem fazer aquela comida para servir melhor para o esposo dela, né? E fica esbravejando, amaldiçoando. Então, quer dizer, ela não teve a paciência, não teve o zelo. Então, aí vem o tropeço. E o Deus colocou que ele não se agrada dessas coisas. Então, a gente tem que ter mesmo o zelo na execução, né? A paciência para executar, para fazer bem feito, e de acordo com o que Deus quer mesmo, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz assim, com essa palavra que ele me deu, e a gente procura sempre melhorar mesmo nessas coisas, né? Então, a gente tem que estar mesmo pedindo muito esse discernimento para Deus. Amém? Amém. Amém. Amém, pastor. Amém. Mais alguém quer falar? O Edinaldo hoje. Pode falar, Rosilda. A paz do Senhor. Eu convidei o irmão paz. Fabiano, lá do Rio de Janeiro, para participar com a gente dessa palavra Ele está maravilhosa. aí. Ele tá lá, ele é lá do Rio de Janeiro, está lá e nós aqui em Brasília. Convidar pessoas, né? Já que os de casa não quer, um alimento tão bom, vamos dar para outras pessoas que querem comer, né? Eu estou pensando assim, claro. gente, igual o povo de Israel não quis a palavra, não quis Jesus, a gente quis, né? Então é uma benção. E aí eu falei assim, nossa, Deus é uma palavra boa demais. Tá aí, né, uma benção na mão do Senhor, rapaz. Que a gente tem filhos, meus filhos são todos jovens, né? E aqui em casa é uma casa que enche muito de jovens. E fica assim, até difícil, eu não sei nem o que fazer, porque, graças a Deus, cada um já comprou o seu cantinho, né? Está se preparando para mudar para suas casas. Mas é muito difícil para a gente que é mãe, falar para os filhos, olha, é melhor vocês pegar o beco, porque vocês não querem Jesus, não querem o caminho do Senhor, né? Eu realmente eu fico ouvindo assim a palavra e fica assim, de coração apertado. Mas estou orando, né? Para Deus tomar posição e que eu possa fazer a coisa certa. Pode falar, Frederico. Bom dia, sou o irmão Fabiano. Dia. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Rosilda. Então, como a Rosilda estava falando aí, eu entrei no grupo, né, agora, eu estou saindo até para o evangelismo na rua, então eu não peguei um pouco a passagem, a ministração da missionária. E a partir de domingo eu vou passar a acompanhar. Esse é um trabalho abençoado. O mundo está precisando, né, da palavra de Deus. Eles estão precisando, estão necessitando. E estou aí para somar, aprender, né, e contribuir com o grupo. E eu agradeço muito a oportunidade, Rosilda. Muito obrigado, Rosilda. Esse é um grupo abençoado. Missionária, que Deus te fortaleça, te capacita aí nesse trabalho por muitos anos. E a gente vai passar a se conhecer melhor, né? Eu estou saindo agora para o evangelismo, tem até uns irmãos aqui em casa, mas eu fiquei, né, escutando a ministração, mas fugi um pouco. Mas a partir de semana que vem, estamos juntos em nome de Jesus. Se Jesus não voltar, né? Amém? Amém. Amém. Olha, esses estudos estão sendo lançados no YouTube, e a nossa coordenadora aí e a idealizadora dos estudos é a nossa querida Marta, e ela colocou numa página do YouTube. Rosilda, manda para ele o endereço, não só para ele ver só este,
mas para ver os outros também. Quero acompanhar, sim. Eu não vejo tudo completo. Tá bem? E que Deus Sim. possa abençoar a todos. Nós estamos assim, temos tempo agora só para orar, né, Marta? É, Apóstolo, pode orar para terminar? Amém. Senhor bondoso e eterno Deus, Sim, Pai. te louvamos, te agradecemos pelo ensino, pela participação de cada um, pela tua presença principalmente, e que tu possas, Senhor, derramar sobre cada um que ouviu, que ainda vai ouvir essa fita, o entendimento, a sabedoria, a compreensão, para estar, Senhor, aprendendo mais de Ti. Porque não somos nós aqui que moramos na África que sabemos alguma coisa. O único que sabe de tudo é Tu, Jesus. Porque Amém. foi Tu na cruz para nos salvar, para nos libertar, para nos ensinar a caminhar contigo. Continua, Senhor, a fazer aquilo que está no Teu coração e o Teu propósito seja cumprido na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Amém. Beijo. Amém. Amo vocês todos. Quem quiser pegar meu contato, pegar com a Rosilda, tá, gente? Fica à vontade.